Boa noite, decolores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola vivencial de hoje. Hoje um dia muito especial, né? Que teremos uma presença ilustre aqui para falar conosco. Então, antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, hoje nós vamos receber aqui a presença do nosso querido Padre Tairo, daqui de Matozinhos, né? E vem falar para a gente um assunto muito especial. Boa noite, Padre Tairo, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Muito bem, é uma alegria então estarmos aqui para falar com vocês desse assunto importante, né? Que é uma das liturgias da nossa igreja, que se refere então ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como surgiu essa devoção, por que disso, onde podemos encontrar isto na Bíblia. Então nós vamos trabalhar isto. Primeiramente falo da minha alegria de estar aqui, porque não fiz o cursilho, mas o cursilho sempre esteve presente em minha vida, porque o hino da vida do Monsenhor Jair de Carranca era o Decolores. Então toda a procissão a banda tinha que tocar Decolores. Entrando na procissão, tocando Decolores. Aí ele colocava eu para cantar com a banda lá na igreja. Então, de certa forma, eu fiz assim, não foi os encontros, mas eu participei espiritualmente, né? Da espiritualidade de todos vocês que fizeram, né? É uma alegria, então, estarmos aqui. Vamos, então, falar desse tema. Ele é um tema antigo, podemos assim dizer, de certa maneira. Porque para entendermos por que a igreja ela colocou nas suas liturgias essa missa votiva ao precioso sangue de Cristo, nós temos que voltar lá no Antigo Testamento, para podermos entender, né, o significado redentor desta celebração. Ela é um significado redentor. Essa missa ou esta ação é de redenção, visto que no alto daquele madeiro jorrou para nós o seu precioso sangue de forma redentora. De forma redentora. A cruz é redentora. Aquilo que era maldição, com Jesus na cruz passa a ser redenção. A cruz era maldição por quê? Porque a cruz era somente para os piores bandidos que existiam. Os piores malfeitores, os bandidões mesmos, era reservada a cruz, né? E aquilo que era maldição, com Jesus passou a tornar a redenção pelo derramamento do seu sangue, do seu coração. Então a fonte é do coração de Jesus. Então, se podemos dizer que a devoção ao coração de Jesus é o preciosíssimo sangue, ela está bem relacionada, porque a fonte de onde jorrou sangue e água, os sacramentos da igreja, é do coração divino de Jesus, né? Mas também das suas 5 chagas, né? Das mãos, dos pés e também do coração. Então, para a gente poder entender isso um pouco mais, essa sacralidade redentora do sangue de Jesus, que toda celebração nós fazemos atualização desse mistério, né? Quando o padre toma o cálice com o vinho e levanta e diz: este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Então toda vez está sendo atualizado aquele sacrifício de Cristo, né? Nós não estamos fazendo rememoração, nós não estamos revivendo, nós estamos atualizando aquele mistério. Está sendo novamente atualizado. É como se até hoje, mais de 2000 anos, nós estivéssemos celebrando a primeira missa. Aquela primeira ceia é como se prolongasse até a vinda
de Cristo novamente. Então, toda a celebração eucarística, seja solene, seja aquela Eucaristia mais simples, ela é a continuação da primeira ceia do Senhor. É a mesma, podemos assim dizer, que nós atualizamos na Eucaristia. Então, para entendermos esse sangue que dá a vida, Jesus deu seu sangue para que tivéssemos vida, deu sua vida para que tivéssemos vida. Nós temos que voltar um pouquinho para entender como o Antigo Testamento via isto. Então, por isso eu trouxe aqui algumas passagens, nós vamos olhar elas também para entendermos um pouquinho, né? Primeiro é Gênesis. Se alguém quiser, tiver a Bíblia, senão a gente vai ler aqui. Gênesis 15, 9 e 19, né? Para entendermos a ideia que o judeu tinha para chegar até Jesus do sangue como fonte de vida. Então nós vamos do Antigo Testamento a chegar em Jesus, nós vamos ver como se dava ou como se deu isto para chegarmos a esta aliança eterna que é geradora de vida. Então no Gênesis 15, 9 e 19, ele diz assim: ele lhe disse: procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um topor caiu sobre Abraão, e eis que foi tomado de grande pavor. Yahvé disse a Abraão, o Senhor disse a Abraão: sabe com tua certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual serão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens. Quanto a ti, em paz irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu túmulo. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão nestes termos: à tua prosperidade darei essa terra, à tua posteridade darei essa terra, do rio do Egito até o rio grande, o rio Eufrates, os quenitas, os cenezeus, os cadumeus, os heteus, os fariseus, os rafaim, os amorreus, os cananeus, os gergeseus e os jebuseus. Parece meio estranho, né? Porque só fala de morte, né, dos animais, de algo muito macabro, né? Mas esse texto, ele é, na verdade, a amostra da aliança de Abraão com o Senhor Deus, né? Ao esquartejar os animais, né? Ao matar os animais, que era algo que eles ofertavam como sacrifício, era próprio da cultura deles, a oferta de holocaustos de animais. Abraão estava selando com Deus, então, esta aliança, né, marcando assim, com esse gesto, o compromisso de fidelidade extrema e a confiança mútua. Extrema devido aos sacrifícios dos animais e ali a mútua generosidade de Deus com Abraão para a sua posteridade, né? Então, o primeiro detalhe do sangue derramado dos animais em sacrifício. Depois, o Êxodo. Quem vai ler para mim aqui? Só para a gente não ficar só eu falando. Isso. Dá para sair? A Páscoa. Disse Faed a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano.
falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa. Conforme o número de pessoas, o cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada ficará dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los eis no fogo. É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas. É uma Páscoa para Labe. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E eu, Labe, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Faed. Nas vossas gerações e festejareis. É um decreto perpétuo. Mais uma vez nós temos aqui o simbolismo da qual nós hoje, a Páscoa que nós celebramos, aquilo que nós fazemos, ela é como se fosse também vindo de lá. Eles estavam celebrando a Páscoa, o dia da libertação. Foi morto um cordeiro macho, né, e o seu sangue foi passado nas portas. Aqueles que tivessem o sangue do cordeiro nas portas não seriam feridos, né? Então mostra novamente a aliança que Deus faz com o povo através do sangue, que depois para nós hoje o cordeiro sem mancha é Jesus Cristo. No alto da cruz, o seu sangue. E nós, na celebração, atualizamos esse mistério tomando do seu sangue, né? Então, é uma aliança que Deus vem selando desde antigamente, desde sempre, com o seu povo, tendo como sinal o sangue. Então, o sangue, ele vem para ser esse sinal de aliança, sinal de bênção, sinal de vida, e depois um sinal que com Jesus Cristo passa a se tornar, na verdade, perpétuo, né? Definitiva e renovada esta aliança. Depois nós temos também o Êxodo 20:13. Os judeus, eles não devem derramar sangue dos irmãos. Aqui há uma diferença, né? Dos animais para com os humanos. Então os judeus não devem derramar o sangue de irmãos, né? Pois a vida pertence a Deus. Então no Êxodo 20:13 nós temos ali aquilo que o 5º mandamento nos diz: não matarás, né? Por quê? Porque o sangue é vida. Então quando você tira a vida do humano, você está tirando a vida que Deus deu. Então isso para nos mostrar que no Antigo Testamento já se projetava, já se fazia menção daquilo que futuramente seria para nós a glória, né? Aquilo que a vida toda eles desejariam ver para nós e para nossas gerações, foi então revelado.
que é a vinda do Senhor e a sua permanência contínua em nosso meio. Nós não somos aspergidos pelo sangue de animais. Agora, o sangue do Filho unigênito nos lava e nos redime. Por isso a cruz é redenção, porque o sangue de Jesus redime dos nossos pecados. Nada mais valoroso que agradecer a Deus ter nos oferecido a Cristo. E em seu gesto de amor na cruz, dá-nos a possibilidade de entrarmos definitivamente na caminhada que nos leva à plenitude da sua humanidade. Depois, olhando agora para o Novo Testamento, no Apocalipse, nós temos ali uma outra menção aos santos que no céu se encontram, aqueles que caminharam com o Senhor, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, faz essa menção no Apocalipse, que são chamados a ser todos nós. Então diz assim: um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com as vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: meu Senhor, és tu quem o sabe. Ele então me explicou: estes são os que vêm à grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. Então, a gente vê que o sentido que do Antigo Testamento para o Novo Testamento foi de fato tornando algo preciosíssimo. Aquilo que era algo simbólico para os judeus, que era sinal de uma aliança, para nós tornou a ser uma fonte de bênção. Por isso, inicia-se a liturgia dizendo: preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se iguala a nenhum outro sacrifício aquilo que na cruz foi realizado. De uma vez por todas, definitivamente, o sangue do Senhor foi derramado por cada e para cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados. Consequência, muitas vezes, da maldade humana, das ações maldosas das pessoas da época, mas que possibilitaram a redenção da humanidade inteira. Por isso nós vamos dizer, corpo, sangue, alma e divindade. Não tem nada separado, é tudo junto. Naquele sangue, naquele corpo está presente o corpo, o sangue, toda a alma e a divindade de Jesus Cristo. Está presente ali, naquele pão que nós vemos um mistério escondido. Escondido num pouquinho de vinho e num pedacinho de pão. Por isso a igreja, ela venera com grande devoção mesmo o sangue precioso de Cristo. Porque de fato, nós vimos aqui, é o sangue que dá vida. Que redimir do pecado é dar vida, porque o pecado é morte. O pecado é para Deus morte. As pessoas que se encontram no pecado, a gente fala até pecado mortal, a pessoa está como que morta para a vida em Deus. O sangue de Cristo redime, dando nova vida. Por isso, a confissão é sempre sinal de vida, de reconciliação com o próprio Deus, que novamente nos dá a vida. Olhando agora a história de como surgiu isso, vocês escolheram esse mês para falar disso justamente por causa desse mês, Esse mês é o mês que se celebra o preciosíssimo sangue de Cristo. Ele veio, essa liturgia ela veio sendo mudada algumas vezes, Mas hoje não tem um dia próprio. Se celebrava, quando começou a liturgia do preciosíssimo sangue do Senhor, era sempre o primeiro domingo de julho. Depois o Papa mudou para o primeiro dia de julho. Depois a Igreja, no Concílio Vaticano II, coloca ela como uma memória a ser celebrada. Não é uma memória facultativa, é colocada como uma liturgia que pode ser celebrada assim, há vários dias, vários momentos que a Igreja achar porventura celebrar. Por exemplo, eu tenho o costume de celebrar o preciosíssimo sangue do Senhor quando eu celebro a missa das 3 horas na sexta-feira santa. Na sexta-feira, qualquer sexta-feira que eu celebro 3 horas, eu celebro. Se não tiver um santo obrigatório, uma memória obrigatória, eu posso celebrar essa liturgia.
Como a gente celebra no Bom Jesus, quando não tem memória de santo, a gente celebra toda a novena do preciosíssimo sangue do Senhor derramado. A fonte da devoção ao preciosíssimo sangue está do lado aberto de Jesus na cruz, daquele trono glorioso. São João nos lembra esta verdade. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhes quebraram as pernas, mas um dos soldados abriram o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E São João Crisóstomo ainda sugere: quereis conhecer o poder do sangue de Cristo? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Interessante, bonito isso, né? Quer saber o poder do sangue de Cristo? Veja da onde que ele está botando, da onde que ele está jorrando, né? Do coração de Jesus, né? Coração que é misericordioso, coração que é compassivo, que é manso e humilde, né? Então jorra destas virtudes o seu poder salvador, né? O seu poder. Ao longo da história foi-se criando uma certa devoção antes de ser atualizada pela igreja, de ser confirmada pela igreja essa devoção. Então os padres começaram a fazer alguns movimentos a favor disso, com ladainhas, com orações próprias, né? Com preces públicas. Então essa devoção começou a ser, desde antes, já um ato público dos fiéis, né? Por exemplo, quando a gente diz que um santo ainda é beato e a gente considera santo como popular, né? É como se estivesse acontecendo isso, né? A gente vai começando a celebrá-lo, mesmo que ela ainda não tivesse sido firmada pela igreja. Isso foi firmado no século XIX, na festa universal. Isso tudo gira em torno da Primeira Guerra Mundial, a Guerra Italiana, na verdade, né, pela independência. O Papa, na época, era Papa Pio IX, que ele foi exilado em Gaeta, ou Geta, né, no exílio de Geta, foi exilado lá junto com Dom Giovanni Merlini, terceiro superior geral dos padres do preciosíssimo sangue. Então, antes de ser colocado como algo devocional, já existia uma devoção sem ser reconhecida pela igreja, inclusive uma ordem religiosa ainda em andamento. Uma ordem, ela só pode ser de fato fixada quando ela tem a aprovação de Roma. Antes começa-se um processo para ver se ela vai dar certo. Por exemplo, em Juiz de Fora existe o Magnificat, é uma ordem que é nova, dos padres Magnificat. Já tem mais de 10 anos, é preciso todo um reconhecimento, uma firmeza para ver se ela vai continuar, para depois Roma bater o martelo de que fato ela agora é algo pertencente à igreja. Aí vai ter todo aquilo que é necessário ter, né? Que vem de Roma e daqui que vai para Roma, né? Isso aconteceu também com esses padres dessa congregação do preciosíssimo sangue de Cristo. Por causa desse bispo que se encontrava exilado com o Papa, é que surgiu então essa devoção. Porque enquanto a guerra ainda estava acontecendo, furiosa, esse bispo, Dom Giovanni, sugeriu ao Papa que criasse uma festa universal ao preciosíssimo sangue para implorar a ajuda de Deus para estabelecer a paz em Roma. Pio IX assim fez e a guerra logo terminou. Voltando para Roma, o Papa proclamou que o primeiro domingo de julho seria dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo e mais tarde atribuiu o dia 1º de julho como a data fixa dessa celebração. Como eu disse, depois o Vaticano II, a festa foi removida do calendário, mas uma missa votiva em honra do preciosíssimo sangue foi estabelecida e a devoção dos fiéis permanecem até hoje. Fiz questão de trazer aqui o missal romano para vocês verem quais são as orações que foram criadas para a missa do preciosíssimo sangue, e vocês podem perceber que gira tudo dentro desse mistério. Todo esse mistério que nós aqui conversamos do Antigo Testamento ao Novo Testamento, afirmar uma aliança permanente no sangue de Jesus com Cristo, ela vai ser proclamada nas orações da missa. A cor é vermelha, devido à cor do sangue, né? O sangue a ser derramado.
toda celebração de mártires, de santos que derramaram sangue por uma causa, a cor dos paramentos da igreja é vermelho. Lembrando isso, o martírio. E do Cristo foi o grande martírio, né? O martírio. Então fala assim a antífona de entrada. A antífona de entrada ela pode ser lida antes do Em Nome do Pai ou depois da saudação. É uma antífona para nos incluir dentro do mistério a ser celebrado. Toda missa tem uma antífona que nos fala daquilo que vai ser celebrado. Então a antífona do preciosíssimo sangue de Cristo diz assim: vós nos resgataste, Senhor, pelo vosso sangue, né? Nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, que nos redimiu, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizeste de nós um reino para o nosso Deus. Depois vem a oração da coleta, que é aquela oração primeira da missa, que diz assim, essa oração sempre vai dizer daquilo também que vai ser celebrado. O que nós estamos celebrando? Essa oração vai juntar tudo e chamada oração da coleta. Ó Deus, que resgataste a todos pelo sangue precioso do vosso Filho, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, celebrando sem cessar o mistério da nossa salvação, possamos alcançar os seus frutos, né? Quais são os frutos que aquela morte redentora trouxe para a humanidade e continua trazendo para nós que celebramos esse mistério, né? Aí é os frutos da celebração que nós vamos alcançar. A oração sobre as oferendas, depois do ofertório, diz assim: ao vos apresentar, Senhor Deus, as nossas oferendas, possamos por estes sacramentos aproximar-nos de Jesus, mediador da nova aliança, e renovar-nos pela aspersão salutar de seu sangue. Aquela aspersão do Antigo Testamento no sangue de animais não mais existentes, passa a ser aspergidos todos com o sangue salutar de Jesus, né? Aspersão salutar do sangue de Jesus. E por fim, a oração pós-comunhão, que são duas. O padre sempre pode escolher qual das duas ele quer rezar. Eu vou ler as duas aqui. Reparados, ó Deus, pelo alimento e bebida da salvação, fazeis sejamos sempre lavados pelo sangue de nosso Salvador. Onde nós encontramos isso? No Apocalipse. Aquela grande multidão que lavaram e alvejaram o seu sangue, né, no sangue do Cordeiro, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então que possamos ser lavados pelo sangue de nosso Salvador, torne-se ele em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Então o sangue que jorrou do coração de Jesus nos torne vida para o mundo. A outra oração: restaurados pelo alimento e bebidas celestiais, o corpo e sangue de Cristo, nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, livreis do temor do inimigo aqueles que foram resgatados pelo sangue precioso do vosso Filho. Onde nós podemos ver referência disso? Vou ler de novo. Ó Deus Todo-Poderoso, livrai-nos do temor dos inimigos, aqueles que foram resgatados pelo sangue precioso do vosso Filho. A qual texto nós podemos fazer referência a isso que foi conversado aqui? Pode também, mas tem um que vai nos falar mais disso. Na qual Deus passou, livrando dos inimigos aqueles que estivessem com o sangue nas portas, né? Está fazendo referência lá, né? A qual o sangue dos animais estivesse na porta, a maldição ou aquilo que viria sobre, libertando o povo, viria sobre os inimigos, não atingiria aqueles que estivessem marcado com o sangue, né? Então nós temos aí a celebração do preciosíssimo sangue do Senhor, muito bonita, né? Nos coloca de fato dentro desse mistério que nós celebramos, né? Cristo que morreu por amor, né? Não tem outra coisa a não ser o amor de Deus por cada um de nós, né? E aquele que furou o coração de Jesus dá testemunho, o seu testemunho verdadeiro. Já tinha passado algumas horas quando eles quebraram as pernas dos soldados e perfuraram o coração de Jesus. O sangue já era para ter sido coagulado, né? E do de Jesus saiu e jorrou, na verdade, não fala que saiu, falou que jorrou sangue e água, né? Símbolos do batismo e da Eucaristia. Então nós bebemos desde sempre do mistério salutar que mata a fome e sede de vida eterna, que é o corpo e o sangue de Jesus.
Por estas razões, todo o mês de julho é tradicionalmente dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. E os católicos são encorajados a meditar sobre o profundo sacrifício de Cristo e o derramamento de seu sangue para salvar a humanidade, né? Então, essa devoção que instituíram, eu acho muito bonita, né? Que o padre, ele tem aí na rádio, como é que chama? Reginaldo Manzotti, não tem? Das Santas Chagas de Jesus, é justamente para falar daquilo que ela fez. O que fez em nós e o que fez por nós e continua fazendo aquelas Santas Chagas, né? Continua nos livrando da maldade, continua nos alimentando e nos saciando da bebida do corpo celestial, continua sendo para nós vida, e por aquelas chagas nós fomos curados, né? Fomos e seremos então inseridos nessa grande tribulação, que são aqueles que vão alvejar também no sangue do Senhor as suas vestes, certo? Então que essa devoção possa nos animar sempre na caminhada de Cristo, nos possa fazer então devotos mesmos do preciosíssimo sangue de Jesus, e que ao acreditar nisso e ao nos voltar o olhar para esse mistério, que nós possamos ser então banhados no sangue do Senhor e possa nos alimentar no seu corpo, e o seu sangue possa ser para nós uma bebida que mata a sede de vida eterna, certo? Acho que é isso. Vamos dar uma bênção, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E desça sobre todos vós aqui reunidos, aqueles que nos acompanharam pelos meios de comunicação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pela sua escola tão bonita, por nos ensinar tanto, né? Acho que foi uma riqueza muito grande para a gente hoje. Nossa, muito obrigado. Bom, gente, só lembrando, nosso cursílio jovem, misto, diocesano, vai acontecer agora em agosto, lá em Lavras, né? Na casa de pastoral de lá, porque, como a gente já tem falado, né, nós estamos sem um espaço adequado para os nossos cursílios, então vai acontecer lá, e vai ser um cursílio diocesano. Então, se você se interessar, você que é jovem, né, pode procurar na sua paróquia, saber mais. Em todas as paróquias tem cartazes com divulgação, tem algum contato. Pode procurar lá ou pode nos procurar aqui. Toda terça-feira estamos reunidos aqui a partir das 19 horas no Salão Paroquial do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Pode também fazer o seu pedido pelo Facebook ou pelo YouTube do Movimento de Cursílio de São João del Rei. Lembrando que para São João del Rei e Santa Cruz nós só temos 20 fichas, então não demore, porque senão vai ficar sem, tá bom? Nós temos 10 vagas para Resende Costa, 10 vagas para Prados e Dores de Campos, 20 vagas para Lavras e a Redondeza. Então tem que fazer a inscrição logo. É só nos procurar aí que a gente dá um jeitinho de contatar e levar a ficha até vocês. Lembrando também que esse ano a gente celebra o jubileu de diamante do movimento de cursílios no nosso Brasil. São 60 anos de caminhada e 50 anos da nossa diocese. Então, no dia 10 de setembro, estaremos todos reunidos numa grande utreia lá em Aparecida do Norte. Se você tem, né, a vontade de ir conosco, é só dar o seu nome também, entrar em contato conosco pelos grupos do cursílio ou pelo Face, tá? Que a gente vai passar aí todas as diretrizes, tá bom?
É super importante, né, que vocês manifestem, procurem. Vai ser muito bacana esse encontro nacional lá em Aparecida do Norte. Contamos com a presença de todos. Lembrando mais uma vez que a Fraternidade Sagrado Coração de Jesus precisa da nossa ajuda, principalmente agora com materiais de limpeza, de higiene e fraldas, tá? Então, quem puder contribuir, tá, vai ser de grande valia. Demais, né? A gente só tem a agradecer hoje ao Padre Tairo pela belíssima escola, pela Vânia para a parte de espiritualidade, que foi sobre o tema também, né? E contamos com a presença de todos aqui ou virtualmente na próxima terça-feira. Boa noite, decolores, viva a vida. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São Paulo Apóstolo.